muito boa noite a todos. Muito obrigado a vocês, especialmente a Kemi, pelo convite aqui no Blossom. Para mim é uma satisfação enorme. Tenho vocês como integrantes da minha família espiritual. Me sinto muito bem aqui, muito bem acolhido, recepcionado. Muito mais por bondade de vocês do que qualquer mérito que a gente ainda está longe de conquistar. E quando foi proposto esse tema, tolerância nunca é demais, eu fiquei assim refletindo sobre o que nós poderíamos conversar. E o Espiritismo é muito rico para nos trazer esclarecimentos e abordagens assim que nos façam aprofundar o entendimento sobre o assunto e mais que isso, que a gente possa sentir essa importância, refletir sobre ela e procurar as vivências transformadoras no cotidiano das nossas existências. Vocês conhecem um pouco do nosso estilo, né? Eu sempre gosto de trazer a palavra para a gente poder entender o seu significado. Então, quando a gente fala tolerância, não é? A gente está pensando no quê? Com que se relaciona o vocábulo tolerância? Se a palavra primeira que vem na minha mente, tolerância é o quê? Paciência? Paciência. Olha, a paciência falou aí, falou alto, né? Duas vezes, como num eco. Interessante. Paciência, É, Guilherme? eu posso falar? Pode falar, pode escrever, pode falar, Marcela. Porque eu me lembro, não? A origem da palavra tolerância, que vem do latim Uhum. e significa tolerare, não? Que significa acolher alguém e dar suporte, não? E, e também ser indulgente com os outros. Sim. Uhum. Interessante, né? Muito bem. Olha, foi colocado aí também aceitação, compaixão, perdão. Hum. Respeito, né, Lene? Solidariedade, Isabel. Tolerância. Aceitar o diferente. A Sandra que colocou. Misericórdia. Misericórdia, peço, sacrifício não. A Beth, o Tiago aí reforça a compaixão. Muito bem. Então, participativos, né, queridas e queridos? Aceitação, né? Aceitação. Aceitar uma coisa que a gente não pode mudar. Hoje eu queria que fizessem uma vontade para mim. E as minhas filhas não quiseram fazer. Então eu tolerei aquela ideia delas de não aceitar. Ah, é? Ah, Jupira, nossa, e como é que foi? Foi difícil um negócio desse? Foi Tolerar demais, difícil, assim. foi difícil. Eu quase que chorei, mas aceitei. Você tolerou quase que Eu indignada. quase que indignada, mas tolerei. Então, tolerância, eu acho que é Interessante. isso aí mesmo. Interessante, né? A Fior está dizendo que é compreensão, né? Marcela reforça aceitar diferentes comportamentos, crenças, linguagem, costumes, né, etc. Uhum. Muito bem. Olha só que interessante. Quando a gente vai buscar formas, né, de se expressar, de pensar, quando a gente vai buscar a raiz realmente dessa palavra, eu estava pesquisando, tolerância vem do latim, tolerare, que significa uma espécie de acolhimento, de respeito, de compreensão, não é, de uma inclusão
Mas tem um termo que me chamou mais atenção, que a Marcela destacou aqui, que é suportar. Então, essa Jupira, quando você falou, né, você teve essa tolerância, é quase que você suportou. Mas quando se fala em suportar, não é aquele negócio de aguentar porque não tem jeito, mas é dar suporte. E aí, veja como o Espiritismo é lindo, né? Eu me lembrei logo imediatamente de uma mensagem da irmã Rosália, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês se lembram? Está no capítulo 10 que fala: bem-aventurados os misericordiosos. É isso? Aliás, é capítulo 13. Tem outro que a gente vai citar lá. Aqui, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A caridade material e a caridade moral, as instruções dos Espíritos. E a irmã Rosália, ela vem dizer para nós aqui um conceito que a gente em algum momento destacou aqui também com vocês num tema anterior. Diz ela assim: desejo compreendais bem o que seja caridade moral. Que geralmente a gente fala em caridade, logo lembrando da caridade material, que é beneficência. Quando a gente fala em caridade moral e caridade espiritual, a gente está falando em benevolência. Mirela, presta atenção aí no trânsito, viu? Direitinho. Então, ela vai dizer aqui que ela pede para a gente compreender bem esse conceito de caridade. O que é caridade moral? Que todos podem praticar, todos nós podemos praticar caridade moral. Que nada custa quando a gente está aqui materialmente falando, porém que é a mais difícil de se exercer. Que às vezes a caridade, né, da beneficência, doar alguma coisa material é simples, é fácil, a gente tem, a gente doa. Às vezes a gente está pegado e tudo, mas não está fazendo falta para nós, está sobrando, a gente vai doar. Agora, essa caridade moral, caridade espiritual, já não é tão simples. Aí ele vai explicar para nós, a irmã Rosália, no que consiste, numa mensagem que está aqui em Paris, 1860. A caridade moral consiste no quê? Em se suportarem, Jupira e Marcela, em se suportarem umas às outras criaturas. Isso é que é a caridade moral, em Akemi. Em se suportarem as criaturas umas às outras. Eu acho isso muito lindo. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior que vos achais por agora encarnados. Então, o que é esse suportar-vos uns aos outros? Como é que a gente se suporta? Dá a impressão assim, pô, né? Eu sou tolerante, eu suporto o outro, eu tolero o outro, não é? Nossa, eu tô assim, sei lá, aguentando até o limite das minhas forças. Mas ela vai explicar para nós que a gente tem a maior dificuldade em fazer isso. E diz mais: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falar outro mais tolo do que ele. Então ela começa dando o exemplo que a caridade moral é a gente saber calar. Quando a gente sabe calar, significa que ao deixar de falar, nós estamos aprendendo a ouvir. Pelo menos deve ser assim, porque dá espaço para o outro. Por isso que ela fala que deixe o outro falar, né? Ele é mais tolo que você, deixa ele falar. Fica ali, de boca fechada, fica escutando. É um gênero de caridade isso, que é a caridade moral, a caridade da escuta. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Então, ao tempo que a gente se cala, a gente se torna surdo. Nós ficamos mudos e surdos. Isso é caridade moral. Por quê? Ficar surdo para não dar ouvidos, ouvidos ao que não tem valor. As coisas que poderiam estar aí, né? Uma palavra zombeteira, uma palavra de escárnio, ofensiva, agressiva. Não é, Cidinha? Para que a gente vai dar importância?
Se a gente escuta isso e fica alimentando, a gente só vai sofrer. Vai carregar um lixo, né? Ali uma energia, né, Mirella, que não é nada saudável para nós, não é? Então ela vai dizer: não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Olha lá, não é? A gente então não ficar olhando para esse sorriso de desdém. Alguns fazem um sorrisinho assim, meio de soslaio, né? Meio de lado, como se assim ignorando, né? Nos considerando inferiores e tudo, não dando muito valor. E a gente, quando vê esse sorriso e se incomoda com ele, a gente não está sendo caridoso. Ela recomenda a caridade também, de não ficar dando atenção, não é? A essas ações, digamos assim, ou esses gestos que podem ser pequenos, mas que trazem uma mensagem subliminar. Então, uma mensagem ali, às vezes, oculta. Não é? Ludmila lembra, ser mãe é um exemplo perfeito de aprender a ouvir. Aí como é, né? Tem que saber ouvir, tem que saber falar, né? Tem que saber, às vezes, não dar muita bola, né? Essa questão do sorriso. E ela vai dizer aqui interessante ainda, né? Para poder fechar, né? Essa caridade, né? A gente não dar atenção a nada que não tenha valor. Aprender a não valorizar o que não tem valor, não é? Veja o que significa aqui. É a gente não dar atenção ao mal proceder de outrem. Isso é caridade moral. Quando a gente fica dando atenção, valorizando o mal proceder, a gente também está sendo, de certa maneira, aquele que recebe o mal e que acaba compartilhando, porque o mal faz mal a quem o recebe e a quem o compartilha. Porque quando a gente compartilha o mal, nós somos os primeiros a sermos envolvidos pelo mal, né? Contagiados por ele e nos sentirmos maus. Então, veja bem, aqui está o conceito de caridade moral. Por que a gente está falando de caridade moral? Porque ela se referiu à tolerância, né? Que é vos tolerar, vos suportar uns aos outros. Ora, e é caridade por quê? Porque está aqui nesse outro livro lindo, que é o Livro dos Espíritos. Quando a gente vai pegar o conceito de caridade, como está na pergunta 886. Kardec faz a seguinte pergunta, genial. Vocês lembram qual é a pergunta? Dá para escrever aí, quem sabe? Do jeitinho que Kardec perguntou, e foi traduzido para o português por Guião Ribeiro. Oxe, bebê lindo, Ludmila, pode mostrar. Ixi, meu Deus do céu, tá prestando atenção, vovô? Que gracinha. Então, qual? Eu vou ter que ditar para vocês vão tomar nota aí. Alguém escreve no chat que eu vou ditando. Qual é. Tem alguém anotando? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Viu, Arlete, Mark, Juliana, Vanessa, Joelena, Pati, Carolina, Isabel. Maria Helena Biasos, saudade de você. Olga. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta todos nós conhecemos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, ok? Então, indulgência para com as imperfeições alheias integra o conceito de caridade. A Marcela tomou nota. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? A Vanessa já traz ali para nós, não é? Segundo o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Está aí a caridade. Veja que essas três características aqui elencadas no conceito de caridade vai para um conceito muito profundo da caridade material, da moral e da espiritual. E benevolência, veja aqui, ela vai aprofundando, né?
Pode envolver, inclusive, a caridade material também, mas geralmente a gente chama de beneficência. Então, é a bondade para com todos. Nós sermos misericordiosos para com todos, que está aqui no capítulo, agora sim, esse capítulo que é o de número 10 do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, num elenco aqui de tópicos fundamentais. O que é ser misericordioso? É ser bom, é exercitar a bondade, não é? Por isso que Kardec organiza esse capítulo trazendo aqui, ó, perdoai para que Deus vos perdoe, a reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e as instruções dos Espíritos, que tem o perdão das ofensas, olha só que interessante, a indulgência, é uma lição inteira só sobre a indulgência, né? Que é ditada pelo Espírito João, né? Bispo de Bordeaux, em 1862, uma outra mensagem para o Bispo de Nevers, Bordeaux, que é de Fetre. E também tem aquelas 3 perguntas dos itens 19, 20 e 21 desse capítulo 10, maravilhosa, se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outrem. Ok? Está aqui tudo São Luís respondendo para nós essas 3 perguntas em Paris, 1860, não é? Então veja, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso está lá no Sermão do Monte, dito por Jesus. Um capítulo inteiro para tratar da misericórdia, da tolerância, da indulgência. É muito importante a gente considerar. E a gente vai vendo que esse conceito ele tem a ver, não é? Realmente com a benevolência, tem a ver com a caridade, tem a ver com amor, tem a ver com perdão, tem a ver com paz, né? Quando a gente vai aqui folheando o Livro dos Espíritos, a gente vê 2 trechos muito interessantes. A primeira, 903. Se incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. Veja como as obras são concatenadas. Lá nos itens 19, 20 e 21, não é? Quem que responde lá? São Luís, não é? Ele vai trazer para nós essas respostas exatamente nesse sentido dessa questão 903 aqui, não é? Se a gente pode estar reparando, né? Observando aí, estudando os defeitos do outro. E ele vai responder, né, que a gente pode até fazer isso quando for para um proveito nosso próprio, da nossa própria evolução. Se for simplesmente para criticar, né, para escarnecer o próximo, realmente aí não tem utilidade. E quero destacar ainda a conclusão do Livro dos Espíritos. Aqui no item de número 7, quando Kardec vai falar da influência do Espiritismo na nossa vida. O que é que o Espiritismo pode nos trazer de bom? E ele coloca, né, que são efeitos que nós temos por conhecer o Espiritismo, por estudar o Espiritismo, por sentir o Espiritismo e por a gente assim se esforçar por viver os seus princípios. O primeiro, e mais geral, consiste em desenvolver o sentimento religioso. Para quem diz que o Espiritismo não é religião, Kardec diz aqui: primeiro efeito do Espiritismo na nossa vida é desenvolver o sentimento religioso. Claro que religião aqui, não é? Os que dizem que não é religião, o próprio humano tem opinião, mas é no sentido de não ser religião com dogmas, né? Com paramentos, com rituais, com sacerdócio, com hierarquia, não é? Digamos, essa religião histórica, essa religião que foi toda contaminada, não é? Pela política, pela confusão com o Estado, enfim, que é muito mais materializada do que voltada para, né, a espiritualização. Aí realmente o espiritismo nesse conceito não é religião, mas no sentido de união, no sentido de fraternidade, solidariedade, comunhão, no sentido de fazer com que o homem se melhore, não é? Que busque a sua transformação moral, que faça a sua ligação, religação com Deus, nosso Pai. O espiritismo é religião. Kardec responde isso em dezembro de 1869 na Revista Espírita. Então, o primeiro e mais geral, né, desse, digamos, efeito, né, desse impacto que o Espiritismo vai causar em nós, é exatamente desenvolver o sentimento religioso. Por que é importante o sentimento religioso? Porque ele diz respeito à intimidade.
a consciência, diz respeito aos valores, não é? Quando nós estamos falando aqui da religião no seu sentido profundo, né? O segundo efeito é aquele quando nós temos a resignação diante das vicissitudes da vida. O Espiritismo tem um efeito maravilhoso porque ele nos ensina e nos prepara para sermos resignados. Resignados é nós termos a aceitação do coração. A resignação, a aceitação do coração. Então a gente aceita as vicissitudes da vida. Não reclamamos, não ficamos numa posição, né, de indignação, nem de assim revolta, né? Mas nós buscamos compreender e entender, mesmo que não temos uma visão imediata, clara, a questão de nós nos resignarmos diante das vicissitudes da vida nos coloca numa perspectiva de visão prospectiva, ou seja, de visão de futuro, que nós não estamos apenas aqui circunscrito à existência objetivamente materializada, mas nós estamos sentindo que aqui estamos de travessia, ou em trânsito, ou de passagem. Estamos atravessando, né, uma existência física e somos espíritos imortais. Viemos do plano espiritual e para lá voltaremos. Então, as vicissitudes da vida, como Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, vai trazer para nós, né, meu reino não é deste mundo, vai falar do ponto de vista. Então, é preciso ter esse ponto de vista com a perspectiva da espiritualidade, ok? Então, quase, né, esse efeito aqui é quase tão geral quanto o primeiro, que consiste em desenvolver o sentimento religioso. Esse daqui é a resignação nas vicissitudes da vida. Ok? Tomaram nota aí do primeiro efeito e do segundo? Agora vamos para o terceiro, porque eu estou trazendo isso aqui por conta do terceiro. O terceiro efeito é o de estimular no homem vocês vão dizer qual é a palavrinha, para com os defeitos alheios. Tolerância. A tolerância, Arlete, muito bem. Ele usa aqui um sinônimo de tolerância, né? Que é o item do capítulo 10 do Evangelho, é o que trata a questão 903 lá Indulgência. do Evangelho, né? Do Livro dos Espíritos, e é exatamente o que integra a resposta da questão 886, a indulgência. Então, o terceiro efeito é o de estimular no homem indulgência para com os defeitos alheios. Esse é o efeito do Espiritismo. O Espiritismo atua em nós provocando tudo isso, né? A gente é provocado no sentido de desenvolver esse sentimento religioso, de ter uma aceitação, uma resignação diante, né, das vicissitudes da vida, e também desenvolvermos esse aspecto da indulgência, da tolerância para com as imperfeições alheias. Ok? Bom, dito isso, a gente vai ver que o nosso mundo já é um mundo de paz. Confere? Que já é um mundo pacífico. Nós já vivemos num mundo, né, em que todo mundo se respeita, há tolerância, solidariedade, não temos preconceitos, não temos discriminações. Confere? A gente vive assim, sereno, né? Por que isso acontece ainda? Em pleno século XXI, a gente sabendo de tudo isso, e eu estou lendo um livro agora que se chama Somos as Palavras que Usamos, né? Um livro bem bacana, a autora é Manuela Dávila, e ela utiliza aqui, ó, acredito que as palavras, quando usadas para machucar, podem ser como bombas. As palavras, quando usadas para machucar, podem ser como bombas. Mas, quando generosas, podem ser como pedaços de um caminho que aproxima. As palavras, quando generosas, podem ser como pedaços de um caminho que aproxima. E veja como a sabedoria espiritista é aprofundada. Bezerra de Menezes, numa mensagem chamada Divulgação Espírita, ditada a Chico
na sua psicografia em 1969 e publicado em Reformador de 1977, Bezerra diz que sem comunicação não há caminho. Então, o caminho, ele é aberto pela comunicação. Comunicação é tornar comum. A ação de tornar comum, de tornar como um, de unir para unificar. Então, abre caminho como ponte de entendimento. A diferença da ideia de que quando a gente não se comunica, a gente estabelece muros que nos separam, tá certo? Então, como ensinou Saramago, né, o grande escritor, somos as palavras que usamos. Veja como é importante, é atribuído a Sócrates, fala para que eu te conheça. É por isso quando o discípulo chegou ao mestre, né, a Sócrates, todo assim esbaforido, angustiado, aflito, apressado, mestre, mestre, eu tenho algo a lhe dizer e tudo, tal. E aí, então, Sócrates pergunta, mas o que você tem para me dizer é verdade? Aí ele deu uma pensada rápida assim, e falou, mestre, eu não sei se é verdade, sinceramente, mas o que você tem para me dizer é uma coisa boa? Ah, também não sei se é uma coisa boa. Mas afinal de contas, o que você tem para me dizer é útil? Ah, mestre, eu sei lá se é útil ou não, então, por favor, não me diga nada. O discípulo deu meia volta e seguiu seu curso. Ora, fala para que eu te reconheça, não é? As nossas palavras vão também trazendo a nossa identificação, mesmo que a gente use da hipocrisia, né? Do engodo, do engano, da falsidade, mas a gente acaba se revelando, não é? Porque a gente sente quando a pessoa está sendo sincera, que ela fala do fundo do coração, quando está sendo honesta. Porque se ela usa das palavras para enganar, ela vai ser a própria e a primeira a ser enganada por si mesma, por essa ilusão, não é? E as palavras podem tanto destruir quanto construir. Agora mesmo a gente está aí, não é, num país que vocês, a boa parte que está aqui presente habita, né? Dizendo que se não ganhar as eleições, poderá haver, não é, prever aí um rio né, de sangue. Então são as coisas assim, né? Que a gente vai vendo quanta intolerância ainda existe, né? No ambiente político, no E ambiente das licença. relações. E também o que Jesus falou, da boca sai do que abunda o coração. Exatamente. Né, Ivone? Isso Jesus falando, né? E É Joana de Anjos diz, palavra que tem peso específico. Cuidado. isso, é verdade. E onde é que vai estar o nosso coração? Vai estar o nosso tesouro. Onde tiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio, né? Do que nós estamos nos alimentando, afinal de contas? E a gente vai verificando. Esse gato, ele fala ou ele mia, Rafa? Ela faz os dois, Geraldo. Ela Ah, conversa. pois é. Ela já está tão evoluída que É, ela fala, né? e ela Negócio adora ser evangelizada também. Que gracinha. Então, a gente verifica essa questão da tolerância como um assunto extremamente atual. Já que a nossa amiga Ivone citou Joana de Anjos, vamos pegar aqui nesse livro que é Elucidações Psicológicas, né, à luz do Espiritismo, que é um glossário da série psicológica Joana de Anjos, que ela diz assim, no volume 1 da coleção, né, para a gente recordar aqui o volume 1, exatamente aquele livro Jesus e a Atualidade, e também ela vai trazer um conceito do volume de número 8, que é o livro Vida, Desafios e Soluções. A tolerância a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal. A tolerância é uma terapia, né?
terapia pessoal e fraternal, de relação então com os outros, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Então, isso é tolerância. Você compreende as dificuldades daquele que caiu e ainda estende as mãos para ele, não é? No sentido de soerguê-lo. A tolerância real é conquista valiosa que se transforma em degrau de progresso. Por quê? Faculta novas expressões de solidariedade. Tolerância é solidariedade, destacando-se o perdão é restrito a todo mal que haja feito com esquecimento real da ofensa. Então veja, né? A tolerância é real, a solidariedade, o perdão é restrito, não é? E o esquecimento real da ofensa. Isso é tolerância. São desafios que a gente tem aí, que não são fáceis. Por que que a gente ainda não tolera? Por que que a gente ainda não tem paciência, que foi o primeiro conceito que vocês colocaram? E aqui está no Espiritismo de AZ, que também é um glossário, né, das obras publicadas pela FEB, falando sobre a tolerância, não é? Tem vários conceitos aqui, né? Que é a tolerância? É o apanágio da humanidade. Somos todos eivados de fraquezas e de erros. Perdoemo-nos reciprocamente nossas tolices. Eis a primeira lei da natureza, né? A gente se perdoar, perdoar as ofensas, não é? Ser indulgente para com as imperfeições dos outros, porque nós somos também imperfeitos. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade. Tolerância tem a ver com boa vontade ante os companheiros menos evoluídos, se é que são menos evoluídos mesmo, né? Porque se eu não demonstrar boa vontade para aqueles que são menos evoluídos, eu serei menos evoluído que os menos evoluídos. A tolerância é, acima de tudo, completo esquecimento de todo mal, com o serviço incessante no bem. O que é tolerar? É refletir entendimento fraterno. Olha que coisa linda! Aquele que é tolerante, ele reflete, não é? Reflete entendimento fraterno. Então, é aquela abrindo o caminho, não é? Para pontes de entendimento. A tolerância é a união, é o cimento da união ideal. Então, e aí tem aqui várias outras definições, né, sobre a tal da tolerância. Por que é que a gente diz que tolerância nunca é demais? Né? Como disse Dom Miguel Ruiz, seja impecável com sua palavra, né, Isabela? É isso mesmo. Impecável é a gente usar o verbo de uma maneira assertiva, não é? Assertiva não é dizer o que pensa com deseducação, é a gente saber dizer o que, como, quando, onde, para quem, não é? Da maneira ainda adequada, conveniente, que possa chegar ao objetivo pretendido. Nessa última meia hora aqui, eu escrevi um texto, com ajuda, naturalmente, né, das inteligências artificiais, né, Rafa? Que agora a gente escreve assim: você formula uma série de perguntas, pensa bem o que você está perguntando, e você leva ali uns 5 minutos formulando e tudo, e o texto, né, fica pronto em 9 segundos. Depois você leva mais, né, uns 10 minutos fazendo os ajustes e pedindo mais informação, tudo tal, e depois o texto fica pronto. Amanhã eu vou publicar esse texto, porque os direitos autorais são de quem formula as questões e quem reestrutura o texto, né? Assim se entende. E vocês vejam se gostam o que virou esse texto. Eu vou ler para vocês. Você deixa, Kemi? Tá? Então é o seguinte: tolerância nunca é demais. É uma máxima que nos leva a refletir sobre a importância de aceitar e respeitar as diferenças entre os seres humanos e todos os demais seres criados por Deus, incluindo esse cachorrinho que a gente viu aí, né? Esse petzinho aí, o gatinho, todo mundo, né? Então, aceitar e respeitar as diferenças. Isso é tolerância. O conceito de tolerância, originado do latim tolerare, significa suportar, permitir ou aceitar aquilo que é diferente ou contrário às próprias convicções. Olha que interessante, né? Esse suportar, esse permitir, esse aceitar, está aí nesse conceito de tolerância. Aceitar o quê? Permitir o quê? Suportar o quê? O que é diferente.
o que é contrário, né, às nossas formas de enxergar, de ver, de acreditar. Tolerar é saber conviver nessa diversidade. Historicamente, a intolerância tem sido uma realidade marcante, não é? Se a gente for permear aí, não é? Realmente, ó, permeando diversas épocas e culturas. Impressionante. Desde os tempos antigos até os dias atuais, nós vemos a manifestação de preconceitos e discriminações em diferentes formas, como nas guerras religiosas, quantas e quantas não aconteceram ao longo do tempo e até hoje, no racismo, inclusive no racismo estrutural, não é? Na homofobia, na misoginia, na xenofobia e em tantas outras expressões de intolerância, coisas que continuam acontecendo a mancheias, não é? No nosso momento ainda atual. Vivemos uma sociedade que é marcada por características líquidas, materialistas, consumistas e hedonistas, onde infelizmente a intolerância ainda persiste e com muita força. As redes sociais, por exemplo, muitas vezes são palco para disseminação de discursos de ódio e intolerância. Verdade, né? As redes sociais aí estão disseminando, espalhando, né? Em que as pessoas são atacadas por suas crenças, origens ou identidades. As pessoas não têm muita tolerância porque o outro pensa diferente, porque o outro sente diferente, porque o outro vê de uma maneira distinta, diferente, não é? Então a gente vai avaliando que existem diferentes tipos de intolerância que vão se manifestar em variadas esferas, né, da vida social. Nós temos então a intolerância religiosa, étnica, cultural, política, ideológica. Todos esses tipos de intolerância contribuem para a fragmentação, veja, né, a divisão, a destruição, e também contribui para surgir conflitos na sociedade, não é? Minando a construção de uma convivência pacífica e também inclusiva. A intolerância vai dificultar a paz e, evidentemente, a inclusão, não é? A aceitação das pessoas, dos costumes diferentes. É interessante notar que a tolerância integra o conceito de caridade, como a gente já viu aqui, né? Está registrado na questão 886 do Livro dos Espíritos, através da palavra indulgência, que foi empregada pelo Espírito de Verdade ao responder a pergunta de Allan Kardec. Isso nos mostra que a tolerância vai além de apenas aceitar as diferenças, mas também implica em compreender e perdoar as falhas e limitações dos outros. Veja como é amplo o conceito de tolerância, não é? A gente tem aqui a aceitação das diferenças, a gente também tem essa questão, né, de uma compreensão e de um perdão diante das falhas e das limitações dos outros. É a chamada, não é? É indulgência para com as imperfeições alheias. A tolerância, ela é essencial para promover relações harmoniosas e solidárias entre os indivíduos e comunidades. Ela é um elemento fundamental na construção de uma sociedade mais justa e também mais pacífica, na qual as pessoas são capazes de conviver respeitosamente. A palavra respeito é fundamental em termos de tolerância, convivência respeitosa, mesmo diante das suas divergências, não é? Das suas diferenças, das desigualdades. Somente através da tolerância podemos esperar uma paz mundial duradoura. Não há como ter uma paz duradoura se não for pela tolerância, onde cada indivíduo seja valorizado e respeitado em sua plena diversidade. Nós precisamos aprender a conviver em tolerância, aceitando as diferenças e a manifestação das diversidades. Felizmente, ao longo da história, têm surgido diversas iniciativas e ações globais para combater o preconceito, a administração, a discriminação e a intolerância em várias esferas da sociedade. Por exemplo, nós temos no campo religioso, né, organizações interreligiosas que têm trabalhado para promover esse diálogo interconfessional e o respeito mútuo também entre as diferenças crenças. No âmbito científico, esforços estão sendo feitos para desmistificar estereótipos e preconceitos
através de pesquisas e de educação. Quanta coisa a gente não tem ainda para superar, não é? Essa questão do científica, as próprias vacinas, né, que foram vistas aí de uma forma lamentável, né, como se prejudicasse o indivíduo, enfim, essas posições que são extremistas prejudicam muito. Filosoficamente, há correntes de pensamento, né, humanistas que têm assim, enfatizado a importância da igualdade e da dignidade humana. E no campo artístico e cultural, artistas acabam usando a sua arte como forma de promover a tolerância e a inclusão. Aliás, a arte é uma das maiores expressões de inclusão, não é isso? Desafiando narrativas dominantes e celebrando a diversidade. Além disso, nós temos iniciativas históricas, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem fornecido um quadro legal e ético-moral para o combate à intolerância em nível global. Essas ações coletivas são cruciais para construir um mundo mais justo e acolhedor para todos. No entanto, apesar dos avanços significativos, ainda testemunhamos a persistência do preconceito, da discriminação e da intolerância em pleno século XXI. Casos de racismo, misoginia, homofobia, xenofobia continuam a serem registrados em diferentes partes do mundo, demonstrando que há uma necessidade urgente de intensificar os esforços para promover a conscientização e a educação em torno dessas questões. Além disso, o uso irresponsável das redes sociais tem amplificado discursos de ódio e também de intolerância, alimentando divisões e conflitos. Portanto, é fundamental que indivíduos, instituições, governos ajam de forma proativa para combater esses males, promovendo a inclusão, o respeito mútuo e a valorização da diversidade em todas as esferas da vida social. Como nos ensina Bezerra de Menezes, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na mensagem de Divulgação Espírita, 1969, publicada em Reformador, de 1977, vivemos em um regime de interdependência total, recordando-nos de que sem comunicação não há caminho. Assim, sejamos tolerantes, fraternos e solidários com tudo e com todos, a fim de construirmos um mundo pacífico e pacificador, que se inicia na mente e no coração de cada um de nós. Pois é, Geraldo. E aí, Ira? Perguntar, você está falando tudo isso e eu estou pensando assim, ó, quando o amor chegar em todos, que todos possamos então praticar o amor em ampla, né? Aí teremos tolerância, teremos justiça, teremos tudo, paciência, tudo isso, né? Tudo isso que você está falando aí engloba, porque o amor, isso tudo está dentro do amor, né? Na medida em que as pessoas amarem mais, conseguirem amar, o que você acha disso que eu estou dizendo? Eu acho que você está plenamente no ponto, Jupira, porque eu tinha lido alguma coisa exatamente sobre isso, sobre a questão do amor, né? Colocando essa regulação, não é? Tolerar é uma atitude consciente, humana, sem restrições, compreensiva, livre de ironias, como também de indiferenças. Quando a gente ama, a gente cuida, né? Diz o poeta, a música. E quando a gente cuida, nós estamos com a responsabilidade afetiva, não é? De poder fazer o melhor àquela pessoa que, de certa maneira, tem vinculação conosco. O amor estabelece as bases de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de paz, né? Sem dúvida alguma. Com o amor, tudo se resolve. A intolerância é a falta de amor, não é? Porque quando a gente ama, a gente tolera. Muito bem lembrado. Quem mais gostaria de falar sobre o conteúdo do texto? O reformador desse mês de março, ele trouxe, né, sobre o chat GPT e tudo, e falando, né? Então, que fala da inteligência artificial e o espiritismo. E eu fui fazer uns testes, né, que eu já estava fazendo os exercícios.
Tem escrito algumas coisas assim, você tem que usar com responsabilidade, mas é impressionante. Esse texto que eu li para vocês aqui, claro que ali está o meu estilo, inclusive, de redação, né? Ele escreve no estilo do autor, inclusive, né? Ele pega o que existe, claro, e você vai assim apontando, vai acrescentando, vai corrigindo, isso tudo faz parte. Mas o resultado é interessante, né? Você tem que trabalhar para ficar com conteúdo, não pode ficar algo também, né? Assim. Mas é isso, o amor é fundamental, Jupira. Realmente, na tolerância, não é? A gente precisa amar, não é? E veja, aquele que tolera também, ele é justo. Por isso que a justiça é a primeira manifestação, né, da revelação. Tem a justiça, depois vem o amor. Aí vem o amor em ação, a caridade, né, a verdade, que é o espiritismo, tá certo? Por que que a gente tem dificuldades em tolerar? Já preparando aqui para o nosso fechamento, fazendo uma reflexão para a gente sentir e ver como a gente pode vivenciar melhor na nossa trajetória a tolerância. Por que que a gente tem dificuldade em tolerar? A intolerância normalmente é Mas por acompanhada causa de um orgulhozinho, né, que a gente ainda tem, né? do orgulho, né? O Rafa falou ego. O que mais? Se a intolerância não é uma coisa boa, ela vai estar acompanhada também de coisas que não são boas, não é isso? O ego, o orgulho. O que mais? Fala, Cidinha, abre o microfone. A imperfeição que a gente ainda possui, né? De sermos Imperfeição. espíritos imperfeitos, que ainda vimos, é isso daí, imperfeição. Porque É quando a gente vê um defeito, a gente tem que olhar as qualidades também da pessoa, que aí o defeito não fica tão... verdade. Quando se pede indulgência para com as imperfeições alheias, né? Está se pedindo exatamente isso, esse olhar acolhedor, como a Joana falou, estender as mãos. Pois não, Ivone? É também a falta de auto-amor. Quando a gente não se aprecia, a gente não aprecia os outros. E também, como diz a Joana de Ângeles, a gente vê nos outros o que sobra na gente. Uhum, Então, cuidado, está vendo muito defeito. O defeito está vindo daí de dentro, daqui verdade. de dentro. A gente reflete, né, É, Ivone? você Acaba se refletindo. você valoriza o outro. É Uhum, sempre assim, nós somos a nossa referência. Não isso. precisa ser melhor do que ninguém, melhores hoje do que fomos, melhores amanhã do que somos hoje, porque todo mundo é tão único, é tão linda a vida, como Deus é versátil, nossa, Deus coisa é super linda, versátil. é uma coisa maravilhosa. Então, É, cada um de nós é tão importante para o universo. Não se compare, vá adiante, se isso. aprecie, se valorize. Não para É, botar ninguém para baixo, mas para botar você para cima. É verdade. isso aí. É verdade, sabe por quê, Geralda? Porque o budismo mesmo ensinou isso que ela falou, né? Que a gente vê no outro o que está dentro da gente. Se você está em harmonia, você está em vibrações boas com falange de espíritos mais elevados, você cria essa atmosfera ao redor de Uhum, você, de ter essa empatia, ter essa tolerância. Mas isso. quando você baixa o seu padrão e sintoniza com espíritos menos elevados e não trabalha esse autoconhecimento, aí vem a intolerância, a falta de paciência, e que É, você vê que não resolve nada. exato. Você E precisa. a manifestação da intolerância acaba sendo também, não é? Assim, uma falta de paciência, de alto amor, né? De empatia, revelando, né, intransigência, rigidez, né? Como a Zaide colocou, e preconceito, né? Como a Sandra destacou, orgulho, que são imperfeições, né? São ainda vícios, são limitações que a gente tem, não é? Muito bem.
E agora, vamos ao contrário para a gente ir fechando a, a tolerância, né? Ela vai trazer uma série de companhias também, porque a tolerância é uma coisa boa. A tolerância é uma virtude, não é? Se a intolerância é um vício, a tolerância é uma virtude. E essa virtude ela vem também acompanhada, agregada, né? Como se fosse um pacote assim, que para que tudo funcione devidamente. Então, o que que a gente poderia relacionar aqui à tolerância? Resgatando um pouquinho, por favor, para a gente ir preparando para o nosso fechamento. Amor, né? A Cidinha destaca realmente esse amor lindo, maravilhoso. O que mais? Compaixão? Compaixão. É importante ser compassivo, né? Empatia e respeito, paciência, compreensão, caridade. É por isso que a Kemi pediu esse tema: tolerância nunca é demais. A gente não pode confundir tolerância com conivência. Confere. Ser tolerante não é ser conivente. Não é aceitar e estimular, ou até mesmo encobertar o equívoco. Porque isso não é tolerância. Isso é a manifestação da imperfeição, ainda de uma limitação. Confere? A tolerância ela vem carregada de bondade, de compreensão, mas ela E não é de justiça também, né? de justiça. Que quando você é conivente com o erro, você não é justo, né? Ah, eu estou sendo tolerante, né? Não, mas aí nesse caso não é uma tolerância. Se a tolerância é uma coisa boa e você é conivente ou aceita, né, algo que está errado, ou você encoberta aquilo, você não está sendo nem caridoso, né, não está sendo tolerante. Na verdade, nós estamos nos equivocando também. É uma situação complicada, não é tão simples, cada caso é um caso, a consciência de cada um vai dizer, não é? Mas muito tem a ver com a nossa consciência, né? Por isso, o respeito, a empatia, estar próximo do outro, reconhecer as suas necessidades, isso tudo vai fazer uma grande diferença na relação harmoniosa e fraternal, e também solidária e inclusiva com todos os nossos pares e ímpares. André Luiz diz no livro Os Mensageiros, no primeiro capítulo, que ele reconheceu, depois de muito esforço, o adversário como um instrutor, como um professor, como um mestre. Então, aquele adversário, oponente que tem opinião diferente, não é porque ele pensa diferente que a gente vai ser intolerante para com ele. Muitas vezes ele vai trazer uma lição que a gente até então não aprendeu entre amigos. Aí aparece um suposto inimigo e diz uma coisa que a gente não gosta de ouvir, mas que cai feito uma luva. Não é? Necessário para o nosso aprendizado. Então, quando a gente vê nesse adversário, oponente, né, suposto inimigo, alguém portador de uma lição para o nosso aprendizado, se a gente tiver humildade, a gente vai aprender, vai crescer espiritualmente. E não vai renegar, né? Não vai assim ser indiferente, alheio à presença dele. Pelo contrário, a gente vai agradecer, inclusive. Não é? É isso que André Luiz aprendeu nesse esforço de convivência que ele foi aí desenvolvendo, né? Trabalhando ao longo do tempo. Queridas e queridos, tolerância nunca é demais porque nunca há limite para o amor. O amor verdadeiro, ele não passa dos limites. Ah, eu amei demais, estou sofrendo. Então, quem ama não sofre, quem ama renuncia.
passa por, né, às vezes o sacrifício da redenção, mas não é aquele sofrimento a ponto de você, né, não se sentir, digamos, amparado. Que sempre quem ama será também em algum momento amado, mesmo que não receba uma correspondência de imediato, né, daqueles que estão próximos, não faltará o amparo exatamente de Deus nosso Pai, daquele, né, que é Jesus nosso irmão e dos amigos que sempre estão no nosso lado. Tudo bem, queridas, queridos? Certinho? Certinho, Geraldo, querido. Obrigada, viu? Pelas reflexões ótimas. Refletir, né? Rafa, então você? Geraldo, aqui no chat já tem muita gente agradecendo pela linda palestra, muito esclarecedora. Eu fiquei, assim, refletindo bastante. Minha gata também, eu principalmente. E gostaria, por favor, se você puder terminar com quaisquer considerações finais que você ainda possa ter, e caso não, com essa prece de encerramento, por favor. Tá bem. Nós estamos vivendo assim momentos desafiadores, queridas e queridos. Momentos cruciais e decisivos. Nós estamos, sem dúvida alguma, numa transição. E estar em transição é estar em trânsito. E estar em trânsito é o momento de demonstrar testemunhos, porque nós estamos sendo convocados por provas, por expiações, desafiados aí em crises, para que a gente possa doar o melhor de nós, né? Então, as nossas virtudes, a nossa sensibilidade, o nosso bom senso. E a gente vê muitas ações, como o André Luiz fala, num mundo que está em efervescência, num conflito, muitas vezes em confronto, em desencontros de vibrações, né, que não se afinizam, de distinções assim que se revelam de forma muitas vezes antagônicas e até mais que de conflitos, de confrontos. E aí se estabelecem batalhas, guerras, separatividades. É o grande momento da gente exercitar a tolerância, o amor, a compreensão, a paz. Nós somos e devemos ser agentes da paz, não é? Por isso que nessa prece final, se me permitirem, a gente vai recordar aqui aquela mensagem que Nando Cordel traz para nós. Dá para ouvir o violão? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém
Paz pela paz pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar.